Bem-vindo ao canal Nação Rubro-Fla, gols históricos, jogos polêmicos, faça parte da nação de apaixonados. A ideia de jogo não passava muito por hoje. Acho que todo debate era muito mais pelo brasileiro, dentro do que o Calçade falou, num cenário ideal não tinha nem que acontecer. Então, já que não tinha que acontecer, tira um pouco do foco do que vai acontecer no sábado. Não guarda relação, escalação, ideia, sistema, desempenho. Acho que ninguém ganha vaga hoje por uma final de sábado desse tamanho. Eu também acho que não. E só faltou dizer uma coisa. Ô Pedro, Diga já. Bem rapidinho. Há técnicos que programam substituições, né? Conforme o desenrolar do jogo. Se levarmos um gol, se fizermos um gol, tal. Tem treinadores que são muito minuciosos nessa. E o Abel, entre os perfis dos dois, o Abel é mais esse técnico do que o Renato. Sim. E há técnicos que reagem ao jogo, né? Em vez de tentar interferir. E eu só acho que numa decisão em um jogo só, uma finalíssima, você precisa estar preparado para interferir rapidamente sem ficar esperando muito o jogo te pedir algo. Você precisa estar bem convicto daquilo que você quer fazer e de que mudança você quer provocar na partida. Só para passar para o Jean rapidinho, o que eu falo de ninguém ganha essa escalação, imagino para um sistema inicial de jogo. Não necessariamente, eu acho que quem se mostra preparado na terça talvez possa ganhar uma confiança maior quando o treinador olha para o banco. Mas não exatamente uma escalação inicial na formação. Mas diga, já, acho que você chamou. Acho que alguma coisa chamou a atenção do Jean também. não, em relação a isso que o Pedro falava, eu acho que assim, é engraçado que as dúvidas elas permanecem, apesar dos jogadores poupados, as dúvidas permanecem. No Flamengo era óbvio que permaneceriam, né? Porque a gente sabia que o Arrascaeta ia jogar meia hora, 45 minutos, né? Algo entre isso aí, e foi exatamente algo entre isso. E que a dúvida em relação à sua escalação como titular ou não permaneceria. E para mim permanece. O fato, inclusive, do Michael não ter jogado, acho que reforça isso. Embora ninguém tenha imaginado também que o Michael fosse começar essa partida. Tem agora essa questão do Mateuzinho também, que não jogou por uma possibilidade de precisar ser usado na final. E do outro lado, a gente até poderia ter uma resposta do lado do Abel se a gente não tivesse o Danilo, por exemplo, poupado. Se o Danilo fosse o titular no jogo de hoje, a gente poderia considerar que, bom, então ele vai mesmo com Felipe Melo e Zé Rafael, o Scarpa vai estar no meio campo e não tem dúvida em relação a isso. Na hora que ele deixa 12 de fora, eu tô falando 12 porque o Luiz Adriano foi pro banco de reservas, né? E acho que ninguém imagina que ele vai escalar o Luiz Adriano na fase que atravessa numa final de Libertadores. Mas é bom ressaltar isso também, que do lado do Palmeiras o Abel deixou de fora Felipe Melo, Danilo e Zé Rafael. Então, se esses três jogarem, alguém vai ter que sair do time. Tem sempre a questão física do Felipe Melo, evidentemente, ele pode também ter, se precavido, como aparentemente o Renato acabou se precavendo na hora que ele deixou de fora o Mateuzinho do jogo de hoje. Algum sinal de dúvida ou de decisão já tomada para as duas equipes, Calçade, para o jogo de sábado? Tem duas situações bem distintas aí, né? Assim, a gente nunca vai saber exatamente o que acontece do ponto de vista físico, médico, clínico, dentro dos grupos, do elenco. Então, e também daquilo que os treinadores pretendem fazer ao longo da partida. Mas o Michael é um jogador super importante. O Renato, por exemplo, do lado do Flamengo, né? O Renato tem que ter o melhor do Michael. Para que, mas eu tenho o Arrascaeta vai jogar. O Arrascaeta jogou 15 minutos, hoje entrou aos 12. Isso nos leva a presumir que o Arrascaeta pode começar o jogo. E eu entendo que se o Arrascaeta jogar, será nos primeiros 45 minutos. Porque o segundo tempo pode ter 45, mas pode ter 75. E aí, como é que você lida com a Arrascaeta nessa situação? Você faz uma alteração para o segundo tempo, substitui o substituído, o substituto de um jogador, no caso do Arrascaeta. Certo. Então o Arrascaeta no primeiro tempo é um Flamengo, o Michael no segundo é outro. E se puder usar o Arrascaeta, e pode, porque a gente viu nos dois últimos jogos, o Arrascaeta, em tese, teria, a partir de agora, de 15 para 30 para 45 no sábado, tá bom. Então é Arrascaeta começando o jogo e Michael muito
Renato, Michael, certeza que participa da final. É impossível imaginar em qualquer situação Flamengo precisando do placar, porque tomou um gol, é Michael. O Flamengo se defendendo porque está na frente do placar. Bom, é Michael. Então o Michael serve para todas as situações nesse Flamengo, então ele joga. E o Renato fez super certo de preservar. Final de dia 27, final de semana ali dia 20, 21, time titular. Uma semana antes, 13, 14, time titular. E nos meios de semana, o que for possível. É isso que o Renato tinha que fazer e é isso que fez o Renato, é isso que fez o Abel. Não tem mistério nenhum nisso, não tem invenção em nada. Tem apenas personagens importantes que são do futebol, conhecem o dia a dia e sabem o que precisam fazer. E fizeram da maneira correta. Então não tem essa de ficar escalando o time principal em jogo de meio de semana. E o Flamengo, diferentemente do Abel, o Renato, a preocupação física e clínica, ela é total. No Palmeiras, aparentemente, a única preocupação nesse sentido é o Felipe Melo. É muito mais simples para o Abel. E eu não sei se o Abel, ao deixar no meio de campo essa possibilidade de 3 jogadores, né, se é o que ele tenta jogar para o lado de lá. Se ele está nem aí, está avisando que vai jogar com os 3, pode ser, a gente conversou isso ontem aqui no Linha. Mas pode também tentar embaralhar a cabeça do Renato, mas acho que o Abel não está muito preocupado com isso não. Bom, vamos fazer o seguinte, o Renato vai falar daqui a pouco ao vivo aqui no Linha de Passe. Mas agora eu vou trazer o Renato, é gravado, ainda não ao vivo, falando a respeito do time do Flamengo, que se prepara aí para a decisão. Vamos lá. O jogo foi bom, foi pegado, disputado, até porque não poderia ser diferente. O Grêmio sempre numa situação difícil do campeonato. A minha equipe competiu, criou, conseguimos fazer 2 gols. Infelizmente, se demos um empate com um jogador a mais. Mas campeonato brasileiro é assim mesmo, não tem jogo fácil não. Quanto à preparação, a gente fez tudo que nós poderíamos fazer para que a gente tivesse o grupo. Agora, no próximo dia 27, todo mundo à disposição. Eu acho que a gente conseguiu recuperar os jogadores que estavam entregues ao departamento médico, os jogadores que de repente ainda não estão 100%, mas eu acho que o mais importante de tudo é que estão recuperados e estão à disposição. Poucos grupos têm a oportunidade de ganhar um tricampeonato da Libertadores também. Então, como estou muito feliz por ter essa oportunidade de tentar conquistar o tricampeonato, da mesma forma o grupo do Flamengo. Então, todos nós estamos bastante ansiosos, digamos assim, né, para que chegue logo no sábado, que a gente possa disputar essa partida. Sabemos que do outro lado também vamos encontrar uma equipe muito forte, que quer ganhar também, mas é uma oportunidade que a gente tem, tanto o grupo do Flamengo, no caso o clube também, e da mesma forma eu de conquistar o tricampeonato. Estamos trabalhando para que isso aconteça. É difícil? Sim, é difícil, mas não é impossível. Do outro lado, como já falei também, vamos enfrentar uma grande equipe. Esperamos que a gente possa concretizar esse sonho também no próximo sábado. Tá aí o Renato falando, não foi ao vivo, né? Mas foi da coletiva logo depois do jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. O Birner, vou passar por você agora. Mas estava aqui o Ivan Maia pedindo, mostrem a coletiva do sabotador. Enfim, as críticas continuam muito fortes ao Renato. Pelo empate contra o Grêmio, os torcedores pedindo aí a cabeça do Renato Gaúcho, faltando poucos dias para a decisão da Libertadores da América. Birner. A entrevista do Renato é o de sempre, quando ele tem muleta para se apegar àquilo que não funcionou coletivamente, ele tenta usar. Hoje não tinha nenhuma, né? Hoje não tem muita reclamação de arbitragem, de talvez o último lance, mas aí também é um exagero, né? Na arbitragem brasileira se marca tudo, então pode até se marcar, mas nem os jogadores do Flamengo reclamaram do último lance da partida. E ele fala uma coisa na entrevista que você nota como joga palavras ao vento.
abrimos 2 gols de vantagem, tinha um jogador a mais, cedemos empate, Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Quero que me diga quantos times fizeram 2 gols a mais que o adversário perde um jogador e esse time com um jogador a menos empatou a partida no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não é assim mesmo. Assim mesmo é o Flamengo, que tem dificuldades coletivas da marcação. Tem problemas na jogada aérea, o Flamengo que é capaz de pegar um time lá embaixo, desesperado, como o do Grêmio, no estádio vazio. O Flamengo faz 2-0, recua, porque o treinador acha que pode jogar no contra-ataque. Não teria nenhum problema em recuar, se ele acha que ele vai ter mais a bola e vai resolver o jogo no contra-ataque. Não acho que era a melhor estratégia, mas é a dele. Só que quando você recua, você precisa ter ali os seus jogadores em linha, compactados, tudo direitinho, tal. Não é algo tão complexo assim. E tinha uma buraqueira enorme. O jogo virou o termo da moda, trocação, né? Então o Grêmio, inclusive, com mais espaço que o Flamengo, mesmo com o Flamengo com um jogador a mais, para criar chances de gol. Ele podia até ter virado a partida, se acertasse um cruzamento, o último passe, havia algumas jogadas, se o goleiro do Flamengo tivesse boas intervenções. E a torcida tem todo o direito de estar incomodada com o trabalho do técnico. O torcedor do Flamengo quer ver o Grêmio rebaixado. Se o Flamengo faz 2-0, apesar de não ser a prioridade do Flamengo ver o Grêmio rebaixado e não ser esse jogo nem de longe a prioridade do Flamengo, o jogo estava nas mãos do Flamengo. O torcedor quer ganhar. Tem uma rivalidade aí estabelecida há algum tempo, né? Histórias especiais entre as duas equipes, quase todas, ou as mais importantes, todas as mais importantes, com vitórias flamenguistas. E hoje o Flamengo falhou mais uma vez naquilo que tem falhado também quando joga aqui com a equipe principal, com algumas exceções de jogos, como por exemplo contra o Atlético, quando o Flamengo decidiu dar a bola ao adversário e conseguiu se marcar de maneira correta. E isso deve estar preocupando o flamenguista para a decisão. O Renato não vai tocar no assunto. O Renato sabe que o time tem problema na jogada aérea, sabe que o time dá espaço demais. Às vezes ele tem noção disso. E ao ver o Arrascaeta em campo hoje, eu acho que a dúvida dele aumentou. Porque ou o Arrascaeta segurou, ou o Arrascaeta está muito abaixo da condição ideal para fazer um plano de jogo em que o Flamengo joga avançado, pressionando a saída de bola do Palmeiras, como faz o time jogar de maneira mais competitiva, como o Flamengo é mais forte, e consegue recompor quando perde a bola. Hoje o Arrascaeta não conseguiu fazer isso. O Roger Arrascaeta teve dificuldade para fazer a recomposição e estava um pouco lento no gramado, o que é normal. Então, se você perguntar sobre dúvidas, eu acho que o Flamengo tem ali esse não é nenhuma dúvida. É um dilema para o Renato, porque com o Arrascaeta, coletivamente, o Flamengo é mais forte quando atua com o Michael. Porém, o Arrascaeta parece não ter a forma física ideal e o técnico vai ter que fazer uma escolha nesses próximos dias. Eu acho que ele deve ter feito já essa escolha, e qualquer uma delas vai ter algum prejuízo, porque com a Arrascaeta fora de forma, o Flamengo não vai conseguir, talvez em alguns momentos, manter a intensidade, mas coletivamente é o time mais bem preparado. E com o Michael, o Flamengo fica um pouco menos forte na parte coletiva, porém parece um pouco mais inteiro quando tem a bola. Deixa eu aproveitar para dar uma informação também sobre o Arrascaeta. O Arrascaeta está treinando junto com os titulares. Hoje de manhã, inclusive. Exatamente. Né? Então, os titulares que hoje fizeram o treino, mas que foram poupados do jogo, o Arrascaeta foi para o treino hoje, junto com os titulares, e foi para o jogo à noite, preparado, e foi para o jogo. Por isso eu cogitei do Arrascaeta ter segurado um pouquinho no jogo. Em função do que você falou... segurou, é uma boa notícia para o Flamengo, porque pode estar mais inteiro. A gente comentava aqui antes do programa, né, Preto? Entre Arrascaeta e Pedro, ainda que a participação do Pedro no somatório nos últimos dias de minutos tenha sido menor, eu senti o Pedro, até pela primeira jogada, o Pedro um pouco mais desenvolto. Mas é muito complicado afirmar, como disse o Vitor, ele treinou de manhã, a gente não sabe se era uma estratégia, se era muito mais para sentir a bola, sentir o companheiro, sentir uma noção de posicionamento do que exatamente ele travado por alguma limitação muscular. E aí eu penso também, Preto, que se ele está travado por alguma limitação muscular, ele não faria um treino pela manhã e um jogo à noite. Eu acho que teria sido segurado. Não entraria com 12, talvez entraria com 35 ou 40 só para sentir. Eu seguraria para gerar talvez até uma dúvida na cabeça do Abel. Não sei o que o Renato pode estar pensando com isso tudo. Agora, fica essa dúvida, porque de fato, como o Birner colocou, eu não vi exatamente uma movimentação típica do Arrascaeta. E olha que o Arrascaeta não é necessariamente o cara que mais corre em campo. Pelo contrário, ele é até muito inteligente de achar um companheiro sem correr tanto, com um passe, com um lançamento, como numa primeira bola ver
a passagem do Rodinei por trás e acha no lançamento o companheiro, mas eu senti ele para outros movimentos, até sem a bola também, um pouco mais travado. Só que não tem como a gente afirmar nada, né? A gente só vai saber de fato no sábado, porque pode ter sido até uma orientação, um sentimento natural do jogador. Não vou esticar aqui, já fez um trabalho pela manhã. Agora, simplesmente pela nossa observação, era um Arrascaeta longe, óbvio, do ideal. Não é que está simplesmente, totalmente, 100% recuperado. Hoje foi para o jogo, foi para o campo, e era aquele Arrascaeta, como aconteceu, por exemplo, em 2019, antes da semifinal, antes do jogo da volta da semifinal, antes da semifinal contra o Grêmio, ele teve uma lesão, se recupera muito rapidamente e tem um desempenho muito tranquilo. Ele estava desenvolto em campo, ele participa muito tranquilamente. Não era o caso de hoje. Agora é complicado afirmar, mas é um ponto de observação para sábado. Agora, só para fechar, eu imagino que o Renato já decidiu a escalação. Eu imagino que ela dificilmente vai fugir de ter o Arrascaeta, de ter o Everton, de ter o Michael como opção. Acho que foi o André que falou. O André ou o Calçade, não sei. Acho que o Calçade talvez. Se eu vejo o Arrascaeta, é o Arrascaeta de início. Não é um Arrascaeta de opção. Eu também... Calçade penso muito, foi o Calçade que falou, né? Eu penso muito mais nessa linha também. E aí você pode ter um Arrascaeta, um Michael ou 45 ou 75 ou algo próximo disso. Mas agora, acho que está muito claro pela cabeça dele, pelo que foi indicado no dia de hoje. Eu também acho. Em relação ao que o Vitor disse sobre um time do Flamengo para jogar tentando se estabelecer no campo do adversário, ávido pela recuperação da bola, aos moldes do que era o time do Jorge Jesus, eu nem sei se o Flamengo tem condições físicas, seus jogadores titulares, os pilares desse time, por causa de todos os problemas que muitos deles tiveram no decorrer desse último trecho. Então, a minha impressão é que, enquanto o objetivo do Palmeiras para essa decisão foi usar as rodadas do Campeonato Brasileiro para preparar jogadores para papéis específicos que eles podem precisar fazer, independentemente de serem titulares ou não, no jogo contra o Flamengo, e certamente esse objetivo foi atingido. Então, enquanto tem gente aí dizendo, não deu certo o planejamento do Abel, ele deveria ter colocado os titulares contra o São Paulo, o Abel não está em nenhum momento, ele não esteve nem por um segundo preocupado com nada disso. Nem com a gente. Ele esteve preocupado até agora, acho que vai mais algumas horas de preocupação, em deixar o time dele pronto para fazer aquilo que ele considera necessário fazer contra o Flamengo. E ele tem uma série de opções, porque o elenco oferece isso ao Abel. Mas eu também entendo que o Flamengo conseguiu o que precisava. Quais eram os objetivos do Flamengo nessa preparação, nessa reta final de preparação? Recuperar jogadores muito importantes, titulares que estavam machucados, e tem a parte física, né? O de Arrascaeta simboliza esse problema. Não é um problema exclusivo dele, e tentar reencontrar as boas sensações. Em termos de sensações, os reservas do Flamengo fizeram o que fizeram contra o Corinthians, num dia em que o Maracanã estava lotado, ganharam o jogo nos acréscimos com um gol do jogador mais decisivo do Flamengo nos últimos anos, que é o Bruno Henrique, não é o Gabriel. E aqui eu não estou dizendo que o Bruno Henrique é melhor que o Gabriel, que eu escolheria um ou o outro, mas o Bruno Henrique é um jogador de momentos decisivos. E mais uma vez ele foi no segundo tempo, até tinha sentido um pouquinho, ficou em campo, fez o gol de cabeça contra o Corinthians. As sensações foram reencontradas ali. O que me parece que o Renato está fazendo eu preciso ter os meus jogadores que personificam a minha equipe em campo contra o Palmeiras. Porque a presença deles aumenta a chance do Flamengo ser o time que tem mais jogadores decisivos no futebol brasileiro. O Flamengo é esse time. Agora, pressão após perda, jogar no campo do adversário. André. Eu acho que o Renato, não só o Flamengo não pensa nisso, como o Renato não planejou isso. Eu acho que vai ser um time para controlar a partida na maior parte do tempo, por intermédio da técnica e da capacidade desses jogadores. Mas esse time do Renato também é um time que chegou a ter momentos de brilho por capacidade individual, quando os jogos se descontrolaram, quando os jogos foram, como você mesmo disse, Vitor, trocação. O Flamengo conseguiu ganhar alguns jogos na trocação. E, assim, me parece que por característica do momento, isso é o máximo que o Renato pode planejar. Diga, Birner. Eu não acho que ele vai esmagar a saída de bola como o time fazia com o Jorge Jesus, mas ele vai fazer uma marcação no campo de frente. Meia pressão, 15, 20 metros na frente da linha do meio de campo, pressionando o jogador que recebe a bola.
Com o Arrascaeta inteiro, eu até cogitaria de ele fazer o perde e pressiona, porque o time sabe fazer, independentemente do Renato. Como fez, por exemplo, como fazia quando o Renato assumiu o comando da equipe e os jogadores tomaram a rédea coletivamente do jeito que o time atua. Faça parte da nação de apaixonados.